Saudações a todos vocês que estão acompanhando aqui o novo canal, meu novo canal, canal do Conde aqui no YouTube. Eu tenho hoje comigo aqui, gente, se preparem, porque eu trago para vocês hoje ele é um dos mais importantes compositores brasileiros, na minha opinião, e na opinião de muita gente, que é o Rogério Skylab, meu querido amigo Rogério Skylab. Como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus. E você, tudo bem? É um maior prazer conversar com você. Te acompanho sempre nos lives, todo dia. Se eu ficar sem o Gustavo, eu não durmo direito, cara. Virou Uma cria. é o digressivo cultural. Você deve saber muito bem que cria-se uma dependência. Você sabe disso. As pessoas, O teu público é dependente de você, cara. a gente cria um vínculo, né? Cria. Então, eu acho que hoje a gente vai começar a ficar dependente do Rogério, então, também. Aliás, tem muita gente dependente de você também, né? Porque a sua música, agora você está escrevendo também. Você sempre escreveu sobre política, Rogério? Não, né? É normal, cara. Você sabe, o Gustavo, eu até estava conversando outro dia com um colega meu sobre a minha, assim, pensando na minha, nos vínculos que eu tenho com a cultura, com a tradicional cultura, né? O que foi de mais importante para mim, o que me foi relegado de mais importante na tradição da cultura brasileira. Você sabe, Gustavo, eu estava pensando, cara, para mim, a semana de 22 foi tão importante e ainda é tão importante. É como se eu vivesse a semana de 22. Eu estou te falando isso porque outro dia eu estava pensando justamente sobre essa questão. Por exemplo, se você pegar o modernismo na Idade Clássica, quer dizer, o modernismo clássico, quem seria o modernismo clássico? Drummond, Murilo Mendes, né? É um modernismo clássico, que já passou daquela fase de turbilhão, né? Aí o modernismo clássico, né? Você pegar Drummond, Murilo, você pegar até um pouco mais tarde o João Cabral, eles foram pessoas que foram exclusivamente poetas. Entendeu? Eles desenvolveram. O João Cabral, que eu saiba, tem apenas um livrinho pequenininho, fininho, sobre teoria, sobre crítica literária, só um livro fininho. Né? Ou seja, eles, Murilo, Drummond, Cabral, eles se fixaram naquela coisa do poema deles, da poesia deles. Eles se dedicaram à obra deles. Acho legal, bacana, adoro o João Cabral, para mim, um dos maiores poetas brasileiros, mas, porra, cara, não era essa a perspectiva do Oswald e do Mário. Não era Ali essa. era muito mais Era experimentalista uma e coisa teórico. mais, era uma coisa mais de experimentação de linguagem. Tá entendendo? Ou seja, o Mário conhecia a música profundamente, falava sobre a folclore, né? Conhecia a música, escrevia sobre crítica literária, tinha poesia, tinha crônicas, tinha. Caralho, a experiência do Mário era muito mais vasta. Do Oswald, do Oswald, então. O Oswald, para mim, era até em alguns momentos eu lia o Oswald como um filósofo mesmo. Ele tem trabalhos da utopia, né, de críticas que beira a filosofia. Caralho, quer dizer, os grandes, assim, a minha grande herança não é nem Drummond, que é mais perto de mim, que está seu sentimento do mundo, uma coisa mais moderna. Não, não. Para mim, a grande herança é o pessoal do 22, da Eu fase não sabia. de turbilhão de 22. E só para concluir, o que eu tento fazer nos meus trabalhos é justamente isso, é aventura de linguagem. É aventura. Você que é um linguista, é aventura de linguagem, é poder experimentar na música, é poder experimentar na política, é poder experimentar na poesia, é poder experimentar no conto, sabe como é que é? É experimentação de linguagem. E, para mim, quem mais se aproximou disso foi o pessoal de 22. A fase a fase inicial, né, cheia de turbulência, que foi a semana de 22. Aquele momento inicial. Deixa eu te perguntar, é fantástico você estar falando. Tá vendo? Galera, tem que ter fôlego, né? Vamos ter fôlego aqui para acompanhar o Skylab, grande Sky.
Mas eu quero te fazer uma provocação com Pois relação não, ao número de 22. Aliás, pois não, tem várias para fazer, né? pois não. É, eu acho interessantíssimo essa coisa da linguagem. É uma coisa que eu sinto também, quer dizer, de você produzir linguagens e não entrar naquelas que já estão estabelecidas. Exato. Talvez você esteja falando aí desses grandes poetas, que eram poetas imensos, mas eles também criavam linguagens. Acho que, na minha Exato. opinião, por exemplo, eles, sem ter a pretensão, digamos, de assinar um movimento, nem nada, ele produzia ali, na poesia dele, massas, blocos de sentido que foram novidades. Mas a Semana de 22 também, ela marca muito, muito forte, assim, para todo mundo que gosta da literatura, da história brasileira, e eu estou sacando, assim, a sua conexão com esse momento. Mas eu queria te fazer uma primeira pergunta, então, sobre Pois isso. não. O Mário e o Oswald, essa tentativa deles, que é uma tentativa consagrada aí na leitura da Semana de 22, de se desligar dos europeus, basicamente, né? Dessa tradição europeia da produção estética. Onde você acha que entra aí nessa luta por isso, por uma linguagem nova? Quer dizer, Veja bem, eticamente brasileira? Como é que você vê isso? quando eu falo da Semana de 22, eu não estou comungando com a ideia de modernismo deles. Sim. Tá me entendendo? É uma outra questão. É uma Outra coisa. questão de performance deles. A performance deles. Sim. É aí que me interessa. Né? Mas a ideia de modernismo deles não é a ideia que eu comungo, é uma outra perspectiva. Né? É mais por aí, entendeu? Uhum. É mais por aí. Por exemplo, a questão do. E outra coisa, eu acho muito interessante. Eles queriam fazer um movimento. Sabe? Sim, essa é a ideia. Caetano Veloso também tinha essa consciência. Eu quero fazer um movimento. A ideia da música tropicália é justamente um movimento. É um movimento, está fazendo um movimento. Em direção a alguma coisa. Porque eles sabem, o Gustavo, eles sabem, tanto o Oswald e o Mário, eles sabiam, como o Caetano Veloso sabia, de que eles estavam propondo uma coisa nova, cara. Que era uma coisa nova. Eles querem mesmo fazer um movimento, sacou? Eles querem fazer, de fato, um movimento. Né? Não é só fazer o trabalhozinho deles, né? Como o Drummond fazia, como o Cabral fazia. Não. É fazer um movimento. Sabe? Eles tinham consciência da posição deles na cultura. De uma posição de vanguarda. Eles sabiam. E eu acho que tem uma coisa. Posso te interromper? Sem Pois querer não, sempre interrompendo, para a gente lembrar do nosso querido Jô Soares também. Sem querer te interromper. Tem uma coisa que é realmente o comichão e a angústia também que habita a minha existência, que é justamente não conseguir se colocar mais nessas linguagens estabelecidas de toda sorte, não só estéticas, também ensaísticas, as questões de comentário, teóricas, e não ter medo, Rogério, de avançar esse sinal e tentar realmente produzir alguma coisa inusitada. Eu acho que eu tô junto de você nessa percepção, assim. Você está me ajudando, inclusive, a descobrir qual é a minha angústia, né? Que é angustiante. E inclusive, nós estamos num momento político também que acentua ainda mais essa necessidade de você se libertar dessas concepções convencionais que vão se lastrando durante os anos, e se deixar, elas vão para sempre, né? Mas você sabe, então, é gozado, Gustavo, porque eu vivo, então, por causa dessas minhas, que eu vou chamar, mas para você, eu vou chamar de performances, né? Porque são performances, né? O que eu faço na política, né? Que eu escrevo. Por exemplo, olha só, eu estou escrevendo há quase 10 anos um livro, cara. E nem sei quando vai acabar essa porra. Que é um livro sobre. Que é um livro sobre o Henry James. Eu não sei quando vai terminar. Provavelmente. Dizem que disco nunca se chega ao fim, né? A gente fecha, não se chega ao fim. Eu acho que é uma pesquisa. Você também nunca chega ao fim, né? Seja ela qual tipo de pesquisa for, você simplesmente desliga, chega, acabou.
Você abandona. Abandona, porque não tem fim, né? Não é uma coisa também. Então, eu estou escrevendo um livro sobre James, assim, não sei quando vai acabar, entendeu? É uma coisa contínua, não é? É uma coisa contínua. Mas o que eu queria te dizer é que por eu viver essas performances diferentes, né? Às vezes, e com esse negócio de fazer não ter medo, né? Eu entendo o que você quer dizer. Às vezes eu vivo problemas, principalmente numa rede social. Uhum. Você sabe muito bem, você é um expert nisso. Eu acho até que, às vezes, quando você fala nos teus programas, eu acho que você convive bem com isso. Tá aí, eu não sou como você. Eu acho que você, cara, você falando dos bolsomínios, eu fico impressionado, eu fico pensando, poxa, caralho. Como é que ele aguenta isso? Não, como o Gustavo é sadio, né? Como ele consegue levar numa boa isso, né? E como você chega para os caras e arrebenta com os caras, né? Fala, tem uma questão. dominando a coisa. E eu sou uma pessoa mais passional, sabe? Eu sofro mais. Sabe? Então, por exemplo, eu publico muitas coisas na rede social e às vezes eu sofro, sabe? Às vezes eu sofro. E eu vou ser franco contigo, cara. E aí eu acho que o tema do nosso conversa, o primeiro tema da nossa conversa é justamente esse. Vamos lá. Eu sofro não é com os bolsominions, entendeu? Porque os bolsominions, como você está cansado, como você está careca de saber, os bolsominions, eles são de uma ingenuidade absoluta. Eles chegam a ser toscos, né, cara? Então, eu sinceramente, eu não levo muito em conta os bolsominions. Não dá para discutir. Não dá para começar. Não dá. Quem me preocupa mais, e aí é uma questão delicada que eu vou ter que colocar para você, é a política identitária. Isso é uma questão. Porque, Gustavo, por exemplo, vamos ver o universo das feministas. Né? Questão delicada, né? Tem que pisar em ovos. É campo minado, tem que tomar cuidado. Pisar em ovos. Eu parto do seguinte princípio. Uma feminista está sempre certa. Parto desse princípio. Uma feminista está sempre certa. Você acha que eu vou discutir com uma feminista? Que é maluquice. Não tem nem sentido. É como se eu quisesse falar, não, porque como eu sou branco, hétero, homem, vou falar. O que você tem para falar? O que eu tenho para falar? Não tem voz de. Como se fala? Eu não tenho voz de fala, não é isso? Voz de. Como é que é a palavra? É uma palavra típica, voz de fala, né? Eu não tenho espaço de fala. Não é, eu não tenho isso, sabe? Quer dizer, então, o que uma feminista fala tá valendo, cara. Tá valendo. O que eu vou discutir com um feminista? Entendeu? Eu fico imaginando, hoje em dia, o Gustavo, a posição delicada de alguns professores universitários. Caralho! Tem que tomar um cuidado do cacete. Entendeu? E vários que sofreram processos, sofreram processo com razão. Não estão errados, não, sofreram com razão. Falaram merda na sala de aula. Falaram bobagem na sala de aula. Estão sendo processados com razão mesmo. 100%, quase 100%. Entendeu? Você vai ter que ter o professor universitário hoje, ele tem que. Sabe? Eu não estou falando dessa coisa do Bolsonaro, do aluno fiscalizar. Não, estou falando uma coisa muito anterior a isso. Estou falando uma coisa muito mais anterior a isso. É da política identitária. Né? Eu acho que posso colocar. Deixa eu continuar. Por exemplo, o negro. Cara, tu vai discutir com o negro? A princípio, o negro está certo. Que ele viveu na pele, que ele viveu a história dele, o passado dele, que o Lula teve uma política maravilhosa de resgatar isso, resgatar essa dignidade, né? Você vai discutir com o negro? Se o negro entrar para cima de você e botar o dedo na tua cara, falar uma porrada de coisa, você vai baixar a cabeça, caralho. Com político, quero dizer o seguinte,
com política identitária, você não discute. Porque se você discutir, você já começou errado. Você está errado. Entendeu? Transexual, LGBT. Tu vai discutir com LGBT, com transexual? Eu acho que, assim, discutir o quê? Eles não vão discutir. Não, alguma coisa que eles coloquem, algum argumento, e que você acha que está errado. Né? E aí você vai querer. Nada, nada, nada. O que o pessoal, os ativistas do LGBT colocarem, eles estão certos, cara. Eles estão certos. Com política, quero dizer o seguinte: com política identitária não se discute. E não se discute porque eles estão certos, porra. Eles estão certos. Partindo do princípio que eles estão certos. Eles não estão errados, não. Lógico que o feminismo tem que ter essa postura. Né? Então, por exemplo, outro dia eu escrevi um texto. Caralho. Porque eu vivo muito a questão do imaginário. Né? A questão da imaginação é fundamental para mim. Né? E eu estou atualmente num projeto que é textos falando de fuga, perseguição. Né? Perseguição, fuga, das mais diversas maneiras. Você que gosta de filmes, e às vezes até filmes do senso comum, você deve ter visto aquele filme do caminhão perseguindo o automóvel. Encurralado. Hein? Encurralado. Que maravilhoso. Spielberg. É o primeiro filme do Spielberg. Maravilhoso. Né? Sensacional. Ou seja, o grande tema do cinema americano, que eu não sei se é só do cinema americano, não, mas o grande tema do cinema americano é a perseguição. É o gato-rato. É o gato-rato. Sabe aquele do gato-rato? O lugar de fala aqui, viu? César Evangelista falou daquele lugar de fala que você ia falar. Nosso internauta aqui. Só lembrando, desculpa, pode continuar. Sabe aquele desenho animado do gato-rato? Tom e Jerry, né? Piu-Piu e Frajola, né? A perseguição, ela não tem um sentido. Ela não tem um sentido. Ela não tem um sentido. Que é estrutural. É estrutural, né? É estrutural, maravilhoso. É estrutural. Eu acho que o Sebastião. Eu estou falando isso muito baseado num texto chamado Jogos de Enganos, do Sebastião Chua Leite, que é um grande poeta. Enfim, e ele tem um livro maravilhoso sobre isso, e eu me debrucei sobre esse livro. Escrevi até na academia, tem lá o meu texto sobre ele, em que eu faço uma reflexão sobre a poesia dele e sobre alguns livros de ensaio que ele escreveu. E ele fala esse tema da perseguição, sabe? Que é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, o tema da perseguição... Peraí. O Skylab... Vou chegar lá. Eu sou que nem você. Eu vou perseguir você, Skylab. Você é mais depressivo que eu, velho. Vou chegar lá. Eu sou que nem você. Eu não esqueço, não, porra. Enfim, essa questão, né? Quer dizer, a perseguição, ela não tem um sentido ético. Ela não tem um sentido ético. Né? Muitas vezes você torce para o vilão. É uma prova de que não tem um sentido ético. Não tá? Então, a minha ideia atual, o meu projeto atual, já vou te dizendo para você entender, escrever mini-contos falando só sobre perseguições, das mais variadas maneiras, de todos os tipos. E eu estreiei com um mini-conto que me deu problemas. Me deu problemas porque uma chuvarada de mulherada veio para cima. Veio para cima. E veio para cima com razão. Elas estão certas. Não estão erradas, não. E você pensa que eu fico discutindo, batendo boca? De forma nenhuma. Eu não bato boca ainda mais com feminista, com política identitária, eu não bato boca. Porque eu falo Eles estão certos. Eu falo com a maior sinceridade. Não estou falando isso de uma forma... Eu estou percebendo. É de uma forma sofisticada. Não é de uma forma trivial. Eles estão certíssimos. Então eu estreiei esses contos focalizando a perseguição
de uma pessoa que era eu. O conto foi escrito na primeira pessoa do singular, perseguindo uma menina, sabe? Uma menina. Eu estava em Salvador e estava na Cidade Alta, passando por uma igreja, e a menina saiu da igreja, tinha 15, 17 anos, branquinha, sabe? E ela saiu da igreja e ela me olhou na rua. E me olhou de forma desconfiada. Porque eu não estava nem pensando, nunca. Eu não sou de perseguir ninguém, eu não sou psicótico, não sou nada. Esse é o personagem ou é o Skylab? Esse é o personagem. É o personagem. E aí, esse também foi o erro da mulherada. Esse foi o erro da mulherada também. A mulherada não percebe, acha, mas elas estão certas, estão certas. Porque independente. Sabe por quê? Deixa eu só concluir. Porque independente de eu ter vivido ou de não ter vivido, é um texto. Claro. É um texto. Então elas estão certas. A questão de eu ter vivido ou não tem a menor relevância. E a menina olhou desconfiada para mim, cara, e ficou com medo. Eu percebi, ela ficou com medo. E ela começou a andar, começou a andar mais rápido. E eu, que estava naquele momento vivendo um estado de solidão profunda, estava morando em Salvador, né? Estava sozinho, não tinha nada para fazer, mas não justifica, óbvio que não justifica, e elas estão certas. Eu comecei a apressar o passo. É uma coisa meio de animal. Sabe aquela coisa de gato e rato? Começou a correr. Eu também comecei a apressar o passo. E ela olhando para trás. E eu não tinha intenção nenhuma sexual, porra nenhuma, cara. Não tinha intenção nenhuma. Era mais o ato de. Sabe? De repente ela começou a correr. Cara, quando ela começou a correr, sabe o que eu fiz? Isso era domingo. Isso era domingo. 1h da tarde, 2h da tarde. Estava meio deserta a cidade. Estava meio próximo de chuva. Ela começou a correr. Sabe o que eu fiz? Que você fez? Comecei a correr também. Caralho! Eu estava perseguindo ela. Olha que doideira! Olha que loucura! E começou a chover, cara. Começou a chover e nós dois correndo na chuva, né? Até que ela entrou lá, nós estávamos no bairro da Graça, em Salvador, até que ela entrou no edifício, que é a residência dela, e acabou a fuga. Acabou a perseguição, desapareceu. Acabou? Acabou. Acabou? E o conto acabou? Acabou. Que maravilha! Rogério, não tem sentido não tem isso que eu quero ler. Não tem sentido. Tá no meu Facebook. Não tem sentido nenhum, né? Agora, qual foi a posição delas? Qual foi a posição delas? Sim. Mas aí eu posso. Você reparou, seu maluco? Você reparou, seu maluco, o quanto que ela deve ter ficado com paranoia de sair na rua depois por uma coisa sem motivo nenhum? Você reparou? Você é um idiota. Aí começou o xingamento. Você falou que não ligou, né? Você falou que não ligou para isso. Não, eu não respondo. Não, eu, na verdade, eu sinto. Talvez eu não seja. Aí que eu quero dizer, talvez eu não seja como você, que leva. Não, mas eu sinto também. Você sente também? Eu fico sentido, cara. Eu sofro mesmo. Não, eu sou assim, cara. Se você fizer uma crítica. É intenso, você é intenso também. Se você fizer uma crítica musical, uma crítica do meu trabalho musical, eu vou ficar quieto, vou ficar calado, mas eu vou sentir, cara. Claro. Entendeu? Eu sou uma pessoa que sinto, sabe? Eu sinto as coisas. Quer dizer, mas não discutir. Eu não discuti porque elas estavam certas, porra! O foco delas estava num lugar que eu não estava. Como homem, Skylab, eu não estava nesse foco. Deixa eu falar uma coisa. Você me permite agora eu ler um pouquinho o que você me falou? Posso fazer uma leitura disso? Só um pouquinho. É sensacional. Desculpa se eu falei, desculpa se eu me estendi muito. Acho que tem que haver mais ping-pong, mas eu precisei. Não, eu estou achando sensacional, só que eu quero até servir um pouco aqui aos nossos internautas que estão acompanhando a nossa conversa, evidentemente. Mas eu falei que não ia ser fácil. Eu falei que a conversa com o Skylab é outro papo, outro nível, é digressivo. Você tem
tem uma pegada, assim, quer dizer, já começou com tudo, nem me deixou fazer pergunta, deixa nada, o cara já chegou lá e já colocou o tema, que é isso mesmo que eu... Pô, mas o nosso papo não é de pergunta, né, Não é de cara? pergunta mesmo, você tá certo. Mas o que é... Eu fiquei puto com... Eu fiquei puto com você. Você também tá certo. Você sabe por que eu fiquei puto com você? Porque você veio ao Rio de Janeiro e eu pensei que a gente ia para um boteco, beber e conversar, e você nem me deu bola, cara. Aquele dia você não estava no Rio, você falou que estava aqui, você estava no Vale do Paraíba? Não, mas quando você esteve aqui, eu já estava no Rio. Eu estava esperando a sua mensagem. Você mas nem bola. Eu cheguei no Rio sexta e fui embora no domingo, cara. Foi bate e volta horroroso, assim. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu acho assim, e daí eu quero também tentar traduzir um pouco tudo que você... Ele vai pentear o cara. Olha só, eu e o Rogério Skylab, eu adoro, amo, né? Rogério Skylab. Olha só, essa questão da perseguição, você coloca como uma questão estética e estrutural. Acho Exato. o seu conto que você contou aqui, você tem isso na sua própria música, meu querido. O Matador de Passarinho, tudo isso são quebras de expectativa, e isso é muito poderoso. Agora, é claro que na cena, por exemplo, nessa questão da rede social, você soltou seu conto numa rede, ele vai ser lido com várias outras chaves, que não é chave estética, evidentemente. E aí, eu acho muito interessante o que você fala dos movimentos identitários, que estão sempre certos, já de bate-pronto, né? Eu acho que isso é interessante, porque é um comentário assim que entra no circuito do discurso e da produção de sentido. Realmente ficou difícil a interação e, digamos, um avanço com certas linhas de pensamento das minorias identitárias, vamos dizer assim, porque o próprio discurso repele, digamos assim, uma problematização de algum ponto. Então, você tem várias correntes. E aí o feminismo ficou marcado com isso. Acho que, né, o movimento negro, você tem essa questão realmente. Eu tomo muito cuidado, é um assunto, como a gente falou aqui, que é muito... É um campo minado, porque qualquer coisa que você fale pode ser levada para o lado X tal. E aí você vai ser mal interpretado e a gente não vai ter mais um debate porque o outro lado está sempre certo. Eu acho que é um comentário seu que é muito sofisticado e exige também muita atenção para que a gente possa codificar devidamente a altura da densidade que você propõe. Então é isso que eu quero dizer para os internautas, e eu quero dizer mais uma coisa, quer dizer, se você, na arte, é aquela história do politicamente correto e tal, mas você está muito além disso, né, na minha opinião. Mas se você for por esse lado, você vai ter que parar de ler Shakespeare, você tem que parar de ler James Joyce, Dostoiévski, porque eles também perseguiam todo mundo, cara. Você tem perseguição psicológica, Você vai ter que parar de ler Nelson Rodrigues, Dalton Trevisan. Nelson Rodrigues seria preso hoje com aqueles contos que ele fazia. Então, a gente sabe que é o fenômeno da civilização, fez a curva, e nós temos de ter a capacidade de construir, acho que fragmentar de novo, e aí que eu acho que entra a semana de 22 para você, de você tentar produzir um experimentalismo e sair daquela caixinha de leituras, né, da estética que vigem nesse momento. Então, assim, conectando esse conto, eu estou curiosíssimo para ler, porque daí eu quero ver o estilo, né? Como é que você fez toda essa você olha a menina e tal, e aí você começa a seguir sem querer seguir, quase que como um movimento especular, ela começa a correr, você começa a correr, que é sensacional. Agora, isso é arte. Isso não é um panfleto, não é verdade? E às vezes isso é lido dessa maneira. Bom, eu tô racionalizando demais, eu não quero estragar, né, a sua presença, que é uma presença libertária em todos os sentidos. Eu quero pedir para você falar agora para a gente. Você tem um trabalho com o Lívio Trachtenberg, que é grande experimentalista, e também com o Luiz Tati, falar um pouquinho desse trabalho que você fez com eles e da concepção. Tem perseguição na sua música, Skylab? A perseguição? Não sei, não pensei nisso ainda. Não pensei, porque o tema da perseguição atualmente tem sido um tema novo para mim, sabe? Um tema novo.
Agora, só para concluir isso que eu acabei de falar, para entrar na música, a única coisa chata que eu acho é que o excesso de radicalidade pode levar a extrema-esquerda a ser muito parecida com a extrema-direita. Sem dúvida. Só isso eu quero dizer. E é isso que me preocupa. Tá entendendo? A extrema radicalidade. Então, por exemplo, nesse mini conto que eu escrevi, eu fui ofendido. Eu li todos os comentários. Eu fui ofendido em alguns momentos. Ofendido de uma forma, assim, bárbara. Por pessoas ligadas ao feminismo. Tá me entendendo? Por pessoas que se dizem identificadas com o feminismo. A postura, em alguns momentos, é de uma violência que raia, que parece, que se identifica com a extrema-direita. Pois é, acho que é uma questão da ordem da linguagem, né? Porque justamente acho que esse colapso que a gente tem hoje de sentido político-social, que vem numa escalada, né? Você comentou muito bem, quer dizer, primeiro na sala de aula, por exemplo, vou usar o universo da sala de aula, né? O professor começou a ser processado por questões ligadas à questão da identidade, minorias e tal, dentro da sala de aula, e você diz com razão e tudo mais, com razão. Só que esse processo, ele continuou em escalada, vamos dizer assim, semiótica, né? Ele continua expandindo o seu poder de intolerância. Eu acho que daí você tem um sentido que escapa de tudo isso, que é o sentido da intolerância e da reação imediata. E você teve aí, acho que gerou uma escola sem partido. Acho que é um filhote desse momento, que é o que você está dizendo. A extrema-esquerda pode se parecer muito com a extrema-direita. Eu entendo esse enunciado, para mim, ele é familiar, porque são extremos, né? São extremos. E eu acho que no campo da produção de sentido, quer dizer, arte, cultura, política, educação, teoria, questões teóricas, a gente tem que buscar, eu acho que precisa de uma nova chave para que a gente não seja devorado por essas timias que vão erodindo a nossa capacidade de debater com as pessoas, né? E isso já tem uma coisa cultural brasileira. O brasileiro tem um certo pudor, assim, né? Se ele discorda do outro, ele já parte para, não falo mais com você. Né? Eu conheço uns argentinos em Campinas, e quando a gente se reunia para conversar, às vezes acontecia uma divergência entre dois brasileiros, assim, o brasileiro parava de falar com o outro. E o argentino falava, nunca vi isso lá na minha, não é assim, quer dizer, saía da mesa do jantar para não ter que ouvir mais. A gente tem uma cultura que é um pouco... E eu acho que o Bolsonaro é o ápice dessa degradação que nós temos aqui, que já está um pouco arraigada. O que você acha? É isso mesmo. Eu tive algumas vezes na França e eu vivi uma diferença de comportamental. Uma delas é essa. Quer dizer, o francês discute. Ele adora discutir. E às vezes você pensa que eles estão brigando, mas não estão brigando, eles estão discutindo. Eles estão discutindo. A prática da discussão é fundamental na cultura francesa, né? Na cultura brasileira, não. Tem uma coisa de sair custa pouco. É pouco. Daqui a pouco, né? Ou você não discute, ou se você discute, para cair na agressão física, é muito simples, é muito rápido. Tanto que o brasileiro que vai para a Europa e não conhece muito bem acha que o francês está sendo mal educado com ele. Não tem nada a ver, né? Quer dizer, é a maneira, né? É o choque cultural realmente. Quer dizer, você está predisposto, você não está de conversinha, de bobeirinha. O brasileiro é muito assim, né? Aquela coisa de abraça daqui, beijinho dali, e no fundo acaba sendo uma sociedade violenta. É isso mesmo. Bom, vamos retornar ao tema que você perguntou da música? Bom, eu tinha te perguntado do trabalho com o Lívio e do Tati. Você ouviu o trabalho com o Lívio? Eu ouvi, sensacional.
Mas Ouve mesmo? Porque as pessoas não ouvem nada, né? As pessoas. Você sabe que eu tenho fãs meus que me acompanham há muito tempo. É. Se eu fizer uma sabatina com eles, eu vou perceber que eles não ouviram nem 70% do que eu produzi. Tá me É. entendendo? Então, essa questão da Acho que escuta muita gente mesmo. gosta também da sua presença, É isso, dessa sua questão, que é uma é. intelectual, né? Mas isso daí é uma coisa chata, né? Porque eu percebo que muitas pessoas têm uma ideia da minha música sem ter escutado ela como deveria. Não, Uhum, não escutam as músicas, escutam talvez meia dúzia de singles, né? E não uhum. escutam a obra, né? Eu gostaria que o meu público, que as pessoas escutassem mais Skylab, conhecessem de fato, né? O meu trabalho E com é- o livro é uma trilogia, né? São 3 discos, né? Eu sempre falo isso. Eu tinha um programa lá no Canal Brasil, né? Que era o Sim. Matador de Passarinho. Entrevistei mais de 80 personalidades, e uma delas foi o livro Trautenberg. E quando eu entrevistei o livro, olha que eu só entrevistei fera, Arrigo Barnabé, Luiz Tati, tudo que você imaginar de poderoso, eu entrevistei. Quando eu entrevistei o livro Trautenberg, eu falei, esse cara é foda. É isso, cara. Mas eu já o conhecia, né? Porque o Lívio é daquele tipo de músico que é uma coisa meio misturada entre músico e artista plástico, né? Música e artes plásticas. Então, por exemplo, eu cheguei a ver várias exposições no, no lá na famosa na, nas artes plásticas lá em São Paulo, quando é Mas, Bienal. Na Bienal, afinal, na Bienal, eu vi algumas exposições do Lívio. É sempre um trabalho de plástico, de performance ligado à música e artes plásticas. E fora isso, antes da entrevista, né? Fora isso, eu já conheci alguns textos do Lívio, né? Textos falando muito sobre música teóricos, né? erudita, livros teóricos. Né? Então eu já conhecia o Lívio, o terreno que eu estava pisando. Mas a entrevista foi reveladora. Está na rede, dá para acompanhar todos os programas do Matador de Passarinho, está tudo na Uhum. rede. E ali Muito bom também. eu falei, maravilhoso tudo que o Lívio falou para mim. Aí eu falei, Lívio, vamos fazer um trabalho juntos. Acho que vai dar pé, vai dar pelo jeito, pelo tipo de coisa que nossas concepções e tal. Vamos fazer um trabalho juntos. E fizemos essa trilogia, entendeu? A trilogia é um ponto no meio da minha obra, né? Mas a trilogia enfim, eu gosto muito da trilogia. É, E nessa trilogia, que foi o volume 3, o disco se chama Skylab e Trautenberg. Volume 1, volume 2, volume 3. No volume 3, teve a participação do Luiz Tati, que inclusive é bom até falar isso, está saindo pela Funarte agora um livro de ensaios sobre música de vários autores, né? E eu estou participando dessa coletânea com um texto sobre o Luiz Tati. eu acho que Um texto vai ser longo. lançado agora esse livro? Vai ser lançado agora. No dia 2 de fevereiro vai haver, inclusive, um show que é uma discussão à mesa redonda com todos os autores, lá na Áudio Rebel, aqui no Rio de Janeiro, no dia 2 de fevereiro, marcando o lançamento desse livro, que é um livro de ensaios sobre música. Sim, sim. E você escreve sobre o Tati, evidentemente, né? Um instantinho. Sobre o Tati. O Tati, é interessante que ele tenha participado com vocês, porque ele tem uma concepção, ele também é um teórico, né, da canção. A semiótica tensiva aqui no Brasil, ele é o tradutor do Greymar, do Zilberberg, então é uma figura sensacional, e ele leva isso para a música que ele faz. Acho que esse prolongamento da fala, que ele articula como sendo, teoricamente, a origem do canto popular. E aí eu fico imaginando a química que também aconteceu entre você, o Tati, e o Lívio no meio disso tudo. E você, né? Para fazer. Agora, curioso, você está falando isso, porque eu estava falando do Lívio, né, das minhas relações com o Lívio, mas eu acho que entre a gente aconteceu uma coisa assim, mas aconteceu mais por causa em função da linguística.
que eu sou apaixonado pela linguística, e você foi um cara que se formou em linguística, você é um linguista. Então, eu acho que isso também aproximou muita gente, sabe? E o Tati também é linguista. Também é. O Tati também é. Então, essa acho que a inovação que tem na sua... Eu não sou um profundo conhecedor da sua obra, porque a sua obra é muito grande também. É Vamos verdade, é admitir verdade. que você tem muita coisa, né, Skylab? E já há muito tempo, né? Há muito tempo que você está na cena e tal. Então, é uma obra que exige realmente uma atenção especial. Mas o que eu posso dizer, assim, do que eu conheço, é que você produz é absolutamente original, é singular, e você dialoga com essas questões da interrupção da expectativa. E eu acho que isso é um dispositivo de produção de sentido muito poderoso. Quer dizer, é uma coisa que é quase como o efeito do humor. Acho que tem muito humor na sua obra, evidentemente, você sabe disso, né? Você tem consciência de como você usa o Mas humor? quando você fala da interrupção de expectativa, você sabe o que eu pensei? Sabe o que me bateu logo na cabeça? É o processo da fuga. Processo da fuga, da questão da perseguição também, né? Não, você está indo para um lugar, você foge, né? Isso, isso. Essa ideia da fuga, para mim, a fuga para mim é fundamental. Como ideia filosófica, ela é fundamental. Quem falou muito sobre a ideia de fuga foi Gilles Deleuze, que para mim é um dos autores mais importantes da filosofia, no qual eu me debrucei. Eu tenho toda a obra completa do Deleuze, né? E o Deleuze fala muito da importância conceitual da fuga. Deixa eu aproveitar, já que veio então esse significante tão interessante aí para a nossa conversa, posso trazer uma questão que acabou de acontecer no Brasil, que é justamente a saída do Jean Willis, que é uma fuga, né? Também é uma fuga, mas eu acho que ela é revestida de muito significado político. Como é que você viu esse momento aí? Você pode falar para a gente? Complicado. Eu conheço o jornalista do Big Brother. Eu sou tenho vergonha de falar certas coisas, mas eu vejo Big Brother. Ué, Eu sempre vi Big Brother. Inclusive no Matador de Passarinho, eu entrevistei um Big Brother, o André, que foi do primeiro Big Brother. Né? Eu acho que essa ideia do Big Brother é foda, sabe? E eu acompanhei o João Willis no Big Brother. Eu conheço o João Willis pelo Big Brother. A partir dali é que começou toda a carreira dele, né? Ele já sim, era acho que muita professor. gente votou nele pelo Big Brother. Não, ele já era professor e tal, mas ele foi para o Big Brother, e a partir daí do Big Brother ele passou a ter uma ressonância nacional, e acho que foi muito em função disso que ele conseguiu se eleger. Não tenho dúvida quanto a isso. Né? Sim. Ele conseguiu adquirir uma ressonância nacional, sim, e ele soube explorar muito bem, uma pessoa muito bem articulada e tal. Eu não gosto do gesto dele. Você não gosta? Eu, particularmente, não gostei do gesto dele. Uhum. De abandonar. Entendeu? Eu não gostei. Naturalmente que esse gesto ele pode ter efeitos até positivos, né? Internacionalmente, as pessoas começarem a colocar isso, que ele foi obrigado a abandonar, porque o governo não estava protegendo ele das pessoas que estavam ameaçando ele. Né? Então, isso pode ter um sentido positivo até. Mas, cara, nessa hora de resistência democrática, né? Enfim, eu entendo, cada um tem seus motivos particulares, não sou eu que vou falar porra nenhuma sobre isso. Eu só acho. Até porque, Rogério Skylab, o Jean Willis está certo, como você bem colocou no começo da nossa. Na postura, lógico, a plataforma. Você sabe o que eu acho? Só pontuar uma coisa. Só para concluir, só dar o ponto final. Vai lá. Eu acho que esse gesto político dele não. Eu posso estar enganado e Deus queira que eu esteja enganado, mas não me ressoou no primeiro momento como uma coisa positiva de abandonar o barco. Sim. Tá entendendo?
Entendo. Agora, que ele tenha lá os seus motivos particulares e mil coisas, além de até políticas mesmo, para esse justificando esse gesto, tudo bem. E Deus queira que isso ressoe como uma coisa positiva. Mas, no primeiro momento, eu não vi como um gesto positivo. Só Eu isso. acho que o Jean Willis, realmente, a carta que ele deixou estava com muito medo, realmente, ele estava sendo ameaçado, né? O bolsonarismo está numa escalada de violência muito grande, ele realmente estava com medo de perder a vida, né? É por isso que eu acho que o gesto dele ganha uma simbologia política muito forte. Mas eu entendo a sua posição, entendo o que você pensa. Se a gente pensar na ditadura militar brasileira, aqueles que saíram do país também, teve vários e vários exílios, né? Nem todo exílio é um gesto político de virtude, vamos dizer assim, né? Para acordar. Exato. Enfim, isso é uma coisa muito nova, aconteceu ontem, né? A gente não sabe quais serão as ressonâncias disso e quais serão os efeitos disso. A mim, eu só posso te dar a minha primeira impressão. Eu não vi com bons olhos esse gesto, entendeu? Agora, claro, cada um tem seus motivos Você sabe particulares. que tem uma coisa interessante, Skylab, que é assim, muita gente queria que o Lula se exilasse, É, né? é. E eu Diziam assim, um daqueles que não quis. Gustavo, diziam assim, se fosse o Brizola, você acha que o Brizola ia se entregar para a Polícia Federal? Muita gente fez essa questão. Se fosse o Brizola, você acha que o Brizola ia se entregar para a Polícia Federal? Algumas pessoas fizeram esse questionamento, colocaram essa questão. Mas o Lula não é o Brizola. Eu acho que a gente está no. Lógico. É outra coisa. A gente está. Ele tem o esquema pessoal dele, né? A espiritualidade. Quer dizer, ele realmente. O Lula, quando tem um tempo, ele não vai para a França, ele não vai passar férias em Miami, nem em Cuba ele vai. Ele fica no Brasil, ele gosta do cantinho dele. Tem uma questão que é muito arraigada no Lula disso, e daí realmente fica difícil. Mas a impressão que eu tenho, que inclusive eu acho que a Venezuela está entrando nessa onda também, o progressista, o esquerdista, nós, de uma certa maneira, a gente respeita demais tudo, né, Skylab? Você não acha? A gente é muito republicanista. A gente é muito democrático a gente é demais. Muito republicanista. O Maduro dá verdadeiras aulas. É uma experiência pedagógica, o Maduro. Mas o Maduro ele tá tendo uma recaída, hein? Porque ele podia ter prendido lá o Guaidó e não prendeu. É verdade. Mas olha, o Maduro resiste, cara. Resiste. Isso daí é uma verdadeira aula, sabe? E ele fala para o brasileiro assim, provocando, falando, nós não somos o Brasil. Que imagem que nós temos, né? Puta que pariu, cara. Que imagem que nós temos. Mas eu estou achando que, bom, de qualquer maneira, ele tem a lealdade das Forças Armadas e tal, mas eu acho assim, eu quero trazer, fala um pouquinho de Brasil agora com a gente, querido Rogério Skylab. Agora, só para concluir isso, eu tive essa conversa hoje de manhã com a minha mulher, tomando café, e ela falou uma coisa que realmente é certa. Cara, o Lula e a própria Gleisi e a própria Dilma, você acha que ia ter essa relação com as Forças Armadas por todo o passado que eles viveram de conflito com as Forças Armadas, com os militares? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Entendeu? Quer dizer, o que o Maduro... Porque eram muito republicanos. Lógico, também. Mas tem também essa questão, né? Das relações conflituosas com as Forças Armadas. Olha, então, eu não sei se foi... Sky, é o seguinte, não sei se foi conflituoso. Eu acho que nos governos Lula e Dilma, as Forças Armadas, você sabe que no governo Fernando Henrique Cardoso, eles não tinham dinheiro para comer. Não, mas eu não estou me referindo a isso, não. Estou me referindo ao passado mesmo.
ao passado da ditadura militar. Ah, sim, tudo Tá bem. entendendo o que eu Tudo quero bem. dizer? É isso que eu Sim. quero dizer. Então, Sim, isso aí não dá para você enfim, apagar essa história, tá me entendendo? Então, o Maduro pode ter essa relação, esse namoro com as Forças Armadas lá, porque a história lá é outra. Aqui no Brasil, não. Aqui nós tivemos um passado de ditadura militar e a Dilma foi prisioneira, porra. Foi torturado, exatamente. Cara. Entendeu? Isso, Então, é muito difícil ter essa coisa que o Maduro tem lá. Entendeu? esses 45 generais não, 45 militares que estão no governo, nós estamos no governo militar, né? Não sei como é que você entende isso, acho que você deve concordar com isso também. O Bolsonaro, ele já caiu, né? Ele já não existe mais, ele é só uma peça assim, que está sendo jogada para lá e para cá. Nossa, eu gosto Até minhas dúvidas, você vai sair de lá. Eu gosto tanto das tuas análises, falando do Lula. Quando você fala do Lula, é emocionante. Quando você fala do Bolsonaro gozando o Bolsonaro, trolando o Bolsonaro, é maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Nossa Senhora, eu gosto muito, eu ouço muito. Quando você fala. Um dia você falou do teu filho, que eu quase chorei, né? Enfim, eu acompanho você diariamente, cara. Diariamente. É uma dependência, cara. Tô falando sério, cara. Né? Tô falando sério, cara. Eu não vou trollar o Bolsonaro. O Lula, você sabe que o Lula puxou minha orelha, né? Você ficou sabendo, não? Não tô sabendo, não. Não, puxou minha orelha e falou assim: você tem que ser menos petista. Mandou um recado para mim. Tá brincando comigo, né? Obviamente o Lula tá brincando comigo, mas é que assim, é que ficou aquela história de que eu defendo mais o PT do que os próprios petistas, em grande medida. Pode crer. Eu não tenho vergonha nem medo de me reafirmar nessa posição, realmente. Isso é maravilhoso. Eu não sou. Teve um dia que você falou assim: porra, às vezes a gente faz umas previsões e erra, mas não importa que a gente erre nas previsões. O importante são. Você lembra disso quando você falou um dia disso? Lembro. Eu vou ficar com medo de fazer previsão agora? Porque você faz umas previsões, às vezes erra profundo, como eu também, errei pra caralho. Claro. Mas quer dizer o seguinte: o fato de errar e acertar não tem a menor importância. Tem a menor importância. Uma outra questão que está aí. Então, o Sky, já que você curte a live, e eu fico. Bom. Quando eu descobri, eu soube que você assistia a live, uma amiga em comum e tal falou assim: pô, Rogério, você tinha publicado alguma coisa, né? Verdade. Você publicou. Aí eu fui lá no teu post e fiz contato com você e tal, enfim, foi super bacana. E aí a gente tem esse link, né? Chamei você para escrever no 247, você tem lá o seu espaço, a sua coluna sempre genial, você coloca lá periodicamente. Agora eu vou falar para você da live que assim, realmente é meio que um jorro, é uma questão quase que psicanalítica. Eu chego para fazer e me ajuda muito, cara. Você não tem noção como é bom você chegar, né, você liga o celularzinho, liga o notebook lá e desce e vai falando de maneira digressiva, né? Eu faço às vezes um roteiro e tal. Então, assim, acho que essa sensação que muita gente tem, você tem também, o que acontece? Acontece vários insights, porque não tem aquela coisa engessada. Um roteiro pré-concebido de uma transmissão bem comportada. Tudo menos bem comportado. E eu acho que é isso que é interessante. Nossa Senhora. E quando você abre você começa com uma música, isso é legal. A estrutura é muito legalzinha. Você começa com a música, né? Você tem essa relação com a plateia, com o teu público, de mandar coraçõezinho, que é uma coisa tão íntima, eu acho isso maravilhoso, né? E no final você tocando o teu violão, né? O teu violão. Eu acho que a estrutura... É uma estrutura totalmente fora do padrão. Não, mas a estrutura você pensou. Sim, eu penso. Mas eu sei que ela é fora, né? É fora da caixinha, vamos dizer assim, né? Mas você sabe que o momento da música é muito importante. No início? Porque depois de você trazer toda aquela discussão, né? E dialogar e tudo mais, você tem uma contemplação.
Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você, quando falou da música, você estava se referindo ao violão ou o início do O programa? violão. Ao violão. O violão. Você, Estamos brincando aqui. você traz a MPB, né, cara? Pois é. Você traz a MPB. E que tem os recados. Alguns recados também políticos. Né? Ah, tá. Com certeza. Com certeza. Eu gosto muito, eu acompanho muito você, eu gosto muito de você. Mas olha, sinceramente, o Gustavo, pensa um pouco nessa nossa ideia de. Engraçado, eu pensei mais numa terceira pessoa, sabia? Eu Para pensei fazer numa uma. terceira pessoa, pensei numa mulher. Não sei porquê, eu pensaria numa mulher. É. Que pudesse haver esse papo entre três pessoas. Eu achava legal, com uma geração nova, diferente dos antigos jornalistas. Né? Eu achava isso interessante. Como se fosse um homenagem discursivo, né? Uma coisa assim. É. E que possa, como a nossa conversa, abordar os temas os mais diversos possíveis. Né? Desde a música, a filosofia, pudesse abordar os temas os mais diversos possíveis. Desde a música, a literatura, a filosofia. Né? Não fosse uma coisa engessada na Ô, política. Sky, posso chamar você de Sky? Pode falar. Só Sky. Você sabe que eu estava pensando aqui. Você sabe tem uma agência russa aqui no Brasil que se chama Sputnik. Você já viu? Não sabia não. É uma agência de notícia. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vídeo nosso aqui e vou mandar para eles, porque daí Skylab na Sputnik. Desculpa. Agora, deixa eu falar, não vou nem fazer propaganda, não. Você quer ver uma coisa? Eu não sou de ver lives assim, não vejo, não sou uma pessoa, eu não acompanho lives. Eu acho que a única que eu vejo live. mas tem de um outro garoto, E ele é do interior de São Paulo, sabe? O nome dele é Nicolas Neves, né? Rapaz, é impressionante, assim, ele só fala de literatura, ele comenta os livros, Como ele fala bem, cara, como ele é articulado, como ele... Porque eu sou uma pessoa que às vezes até gaguejo falando, é diferente, mas o rapaz fala... Esse aí é o outro que me segura. Eu acho que as duas... O nome dele é Nicolas Neves. Depois eu te passo. Me passa. O negócio dele. E é muito interessante. Ele lê muito, porque para ele comentar todos os livros que ele leu, é só literatura, né? E ele já fez assim sessões de analisando a minha música, sabe? Ele é uma pessoa muito intelectual e ele é professor também, sabe? É o único live, são os dois únicos lives que eu assisto, o teu e o dele. Sensacional, vou começar a assistir esse cara também. Sky, eu quero terminar esse nosso papo, e aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer a próxima vez, vamos chamar alguém. Você tem alguém em mente? Não tenho. Não tenho. Eu coloquei essa questão. Vamos chamar. Posso pensar, e você também vai pensar, mas eu achava interessante que nós tivéssemos um programa semanal no 247 com nós três. Eu também acho. E sabe o que a gente pode fazer? A gente podia até abrir uma espécie de... falar, não, você quer participar com o Conde, com o Skylab? Você manda pra gente, fala que você quer. A gente pode alternar também, né? Esse terceiro elemento. Também pode. Vamos pensar, mas eu quero fazer. Eu sou a favor de 3 pessoas fixas. E às vezes pode ter um convidado ou outro. Mas Isso, 3 pessoas fixas. 3 pessoas fixas. Deixa eu fazer a última. Eu quero a última palavrinha. Eu quero dar uma última palavrinha. Você acha plausível isso? Você acha plausível isso? Eu acho factível e execuível. Então tá bom. E plausível também. Ó, a última palavrinha, Skylab. Presta atenção, olha para mim aqui. Olha para mim. Cu. O que tem? Eu quero que você fale sobre o cu. O cu. Cara, que é uma coisa importante. Primeiro, deixa eu só contextualizar. Nós estamos hoje num país em que o presidente não tem cu. Não tem, não? Ele não tem. Eu não sabia. Ele tem uma bolsinha. Você sabe que ele está operado, quer dizer, uma bolsinha. Dele está sem utilidade nesse momento.
Mas, enfim, eu quero que você fale sobre a trilogia. É a trilogia do Cu. Eu lancei o primeiro disco, que se chama O Rei do Cu. Lancei o segundo, Nas Portas do Cu. Aliás, o Nas Portas do Cu teve uma peculiaridade. Eu fiz questão de lançá-lo no primeiro dia do ano. No dia 1º de janeiro de 2019, o disco foi lançado. Né? Sério? E Eu vi que você você tinha pode lançado, não perguntar sabia para que o tinha meu sido o público primeiro. que me acompanha, o disco, e eu não vazei o disco antes, não. O disco foi lançado, de fato, no dia 1º de janeiro de 2019, chamado Nas Portas do Cu. Tá bom, né, Nas essa ideia? Portas do Cu. Muito Tá lindo. bom, Eu né? acho, eu acho sensacional e acho que é isso que também caracteriza o seu trabalho. Quer dizer, essas palavras que não são, e que as pessoas têm dificuldade, que têm vergonha e tudo, você vai lá e fala, nas portas do cu. Eu acho sensacional, acho importante, acho que tem um efeito muito, enfim, é um grande efeito, vamos admitir. E eu queria que você dissesse, eu já sei, né? Porque eu Na acompanho. verdade, na verdade, a palavra cu, aí que A tá, palavra né? cu é sensacional. Aí vem o pessoal do senso comum, né? O pessoalzinho, né, do senso comum, né? E aí começa a falar de cu no sentido pornográfico, não é? No sentido pornográfico. É aquelas brincadeirinhas, né, Dar do risadinha, né? espertinho, né? Do esperto, né? Sexual esperto, né? Cheio de segundas intenções, né? Aquela coisa que a gente está cansado de, no Brasil prolifera esse tipo de gente, né? O espertinho, né? Né? Esse tipo de gente. Então eles vivem fazendo brincadeiras com o cu. Tem umas que eu acho até engraçado. Eu escrevo qualquer coisa, aí os caras falam dedo no cu e correria. Porque, como tema, É o como seu tema tema. do que eu tinha escrito, sabe? Às vezes eu rio, porque eu acho engraçado isso. Mas o cu, ele tem um sentido filosófico, tem um sentido conceitual. Não é? E quem falou muito isso, falou muito do cu, foi no Anti-Édipo, o Deleuze. Deleuze e Guattari, né? Eles falaram muito sobre a importância do cu, né? O cu. Né? E eu tenho desenvolvido muito essas ideias, tenho, né? Enfim. Então, o cu, para mim, ele tem um conceito filosófico, ele é laico. Lógico que o cu é laico. Lógico que o cu é laico. Não é E uma brincadeira, né, para você. não, é uma brincadeira, mas as pessoas brincam. O que eu posso fazer? Tem pessoas que acham que meu trabalho é engraçado, que o meu trabalho está ligado ao humor. O que eu vou fazer? Cada um recebe da maneira que pode Mas ele receber. não está ligado de jeito nenhum. Uma relação com o humor. O humor, meu amigo Gustavo, o humor está ligado ao estilo, à força de estilo. É um humor que não é proposital. Se eu fizer alguma coisa pensando em humor, fudeu, meu amigo. Fudeu. Entendeu? Então o humor é uma força do estilo, do jeito. Porra, você vai ler Nelson Rodrigues. Você acha que o Nelson Rodrigues está fazendo humor? Não. Mas você vai rir pra caralho, porque é a força do estilo dele. Tá me entendendo? Então é isso que eu quero dizer. O humor, para mim, é uma coisa indireta. Ela vem de uma força do meu estilo. Mas que, sabe, a minha intenção não é de humor. O Nunca que foi. move é uma outra questão. É uma outra questão. Né? Então, acho que o cu tem um conceito muito importante, né, e que eu venho desenvolvendo já há um bom tempo sobre isso, eu venho conversando, discutindo, falando sobre a questão do cu. Aconteceu até uma coisa. Você está me dando a oportunidade para falar uma última coisa que acho muito engraçado. Lógico que o cu é laico. Lógico. O conceito de cu é de laicidade. Dade. É laico, cu é laico, porra. Né? Aí chegou, eu vi, andando na internet, eu vi uma menina com uma placa pousada assim, dizendo: o cu é laico. Uma placa assim, eu achei maravilhoso isso, sabe? Porque é tudo que eu venho pensando sobre essa questão. Né? Aí o que eu fiz? Naturalmente a menina estava ligada à política identitária. Né? Eu peguei essa foto, eu nem a conhecia, e publiquei na minha. Compartilhei a foto e botei na minha página. Gustavo, você acredita?
que essa menina, exatamente essa menina, me mandou um e-mail, inbox, falando assim: Rogério, eu pediria para você retirar essa imagem que você botou na tua página, porque eu não gostaria de estar na tua página. Sim. Ela, quando me falou, são coisas que são dores profundas, sabe? Imediatamente eu a respondi. Claro, eu tenho todo o direito. Vou retirar. Estava Retirei. assinado, né? Era ela, a foto dela. Eu falei, você Tirou. tem. Tirei. Retirei imediatamente. Retirei imediatamente. Eu entendi tudo que ela quis dizer com isso. Entendeu? E eu entendi, e isso tem muito a ver com um texto que eu publiquei no 247 sobre a esquerda universitária, ligada à política identitária. E do excessivo estilização que leva a um isolamento sem relação com o senso comum, sem relação com a sociedade. Está entendendo? Isso daí foi de um teórico, Moisés, não esqueci o nome dele, Luiz Moisés, enfim, esqueci. Mas que eu, nesse texto, eu menciono o nome dele e menciono o artigo dele. Que ele fala uma coisa espetacular, né? Que o problema dessa esquerda identitária e universitária, que é um gueto, porra. E não tem um diálogo com o resto da sociedade. Quer dizer, a importância do senso comum. A importância do senso comum para você fazer uma articulação. Senão você fica fechado. Então, o gesto dessa menina, eu compreendi perfeitamente. E eu falei, claro. Vou retirar. E retirei. Eu respeitei. Ela não quer. Ok? Eu acho, Skylab, que esse pode ser... Só para concluir. Porque ela acha que o conceito de cu e do cu enquanto laico faz parte de propriedade privada do seu grupozinho conceitual. Então uma outra pessoa não pode usar isso. Olha só que loucura, que doideira. Eles têm a propriedade privada daquele conceito. Se uma pessoa fora daquele grupo usar esse conceito, eles vão reclamar. Eu interpretei dessa maneira. A menina pediu para eu tirar da minha página a imagem dela, porque ela não queria fazer parte daquela ideia que ela estava vinculando com o meu trabalho. Eu compreendi, atirei imediatamente. Entendeu? Mas eu entendo esse pensamento desse teórico, que eu vou me esquecer o nome dele, é Moisés, depois eu te digo o nome dele, e que eu publiquei o artigo dele, comentando o artigo dele, num dos meus textos, no 247, falando dessa questão da esquerda identitária universitária. Eu acho, Skylab, que esse pode ser o tema para o nosso próxima conversa, porque esse tema é muito importante e muito interessante. Eu acho que ele tem determinado, em grande medida, a falta de comunicabilidade política em que o Brasil entrou. Rogério Skylab, meu amigo querido, um beijo para você, um beijo para os internautas, suas considerações. Você é um ídolo para mim, e eu adorei esse papo, e vou te falar uma coisa, muitas pessoas chegaram para mim e falaram, Rogério, por que você não pega o Matador de Passarinho que você tinha no Canal Brasil e faz no YouTube? Eu não quero, porque eu acho que aquela estrutura do Matador do Passarinho eu nunca vou ter no YouTube. Seria uma outra coisa completamente diferente. E quando você me fala da possibilidade da gente ter um programa entre a gente, eu, você e mais uma pessoa, falando sobre isso que a gente falou no programa de hoje, para mim é o que eu quero fazer. É o que eu sinto que no momento eu gostaria de fazer. Não ter um programa para mim, como youtuber, entendeu? Mas ter esse tipo de debate, entendeu? Isso para mim é que me interessa. Então foi uma satisfação ter tido essa conversa com você. Rogério Skylab, muito obrigado. Grande beijo para você. Eu também, a gente está nessa. Vamos elaborar e logo estamos de volta aqui. Um beijo para todos vocês que assistiram. Até a próxima. Um beijo.